Tudo bem? Como passou a semana? Momento gostoso, né? Paz. Apesar que a gente chegou meio na tribulação, mas Deus proverá. Dessa vez, o puxão de orelha não vai ser para mim, não. Vamos pegar nossa palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Carta de São Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. É quase lá no finalzinho. 1543 na Bíblia da Maria. 1 Pedro, epístola ou carta. A gente quase não lê essa carta, então a gente nem sabe onde ela fica, né? Página 1543 na Ave Maria. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amém com misericórdia. Quem precisa de ajuda dos universitários? É lá mais para trás, tem. Gálatas, Tiago, que é o Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então vamos todos? Bíblia de Maria. Vamos lá. Pois, todos juntos? Vocês querem o microfone? Pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, vejo uma palavra, sinal de intimidade. Por isso que cada um tem que ter a sua. Você fica beijando a Bíblia do outro? Pega a palavra, né? Preste atenção no que Pedro está falando aqui. Pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível. O que é corruptível? Que se corrompe, né? Mas nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Então não é a palavra da Michele, não é a palavra do Massaro, da Bárbara, mas é pela palavra de Deus. E olha só, se nós formos um pouquinho ali para trás, em Eclesiastes, o Senhor fala assim: semeia a tua semente de manhã e não deixes tuas mãos ociosas até a noite, porque não sabes o que terás de bom êxito. Então o Senhor está falando para nós que nós temos que vigiar com a palavra dele. E esta palavra é a palavra da verdade. E ela, desde o nascer ao pôr do sol, é a palavra de Deus, incorruptível. Esta é a palavra que nós temos que guardar dia e noite. Mas Jesus falou sobre uma parábola para os seus discípulos e por todos aqueles que estavam ouvindo como nós hoje. Isso é um carinho de Deus para nós. É uma preocupação. Porque Ele está preocupado com o que nós temos feito com as sementes que foram lançadas durante toda a nossa vida até hoje. Pergunta para a pessoa do seu lado: o que você tem feito com a semente que Deus lançou no seu coração? Você tem feito com a semente que Deus lançou no seu coração? Como que nós estamos cultivando a palavra de Deus na nossa vida?
você tem cultivado? Perguntei para a pessoa. Como você tem cultivado a palavra de Deus na sua vida? Pois é. Jesus, sabendo da nossa pequena, pouca inteligência, ele conta uma palavra. Ele fala assim: um dia o semeador saiu a semear. Esse semeador é ele mesmo. Hoje está aqui. Ele saiu para semear nos nossos corações mais uma vez. Porque ele sabe da nossa pequenez, das nossas limitações. Por isso hoje ele vem aqui nos falar que a palavra de Deus ela é incorruptível. Porém o solo que é lançado é corruptível. A palavra, a semente, ela é perfeita. Mas ela não está germinando porque não está num solo bom. Então, Jesus fala que ele saiu para lançar as sementes, que é a palavra de Deus, mas ele encontrou pelo caminho um solo seco, que a semente caiu, não conseguiu criar raiz forte e o sol veio e queimou a semente. Porém, tem uma outra ocasião. Teve um grupo de oração que ele lançou uma semente no seu coração, Bárbara, e aquele dia o seu coração estava com um pouco de espinhos e a palavra não pôde crescer no seu coração. E teve grupos de oração que o Senhor lançou semente. Nossa, nós estávamos no período fértil. Pensa no monte de frutos que deu. E você sabe que são esses frutos que o Senhor custa muito para que a gente dê bons frutos, é o que traz a gente perseverar aqui até hoje. Só que hoje o Senhor quer adentrar mais profundo no nosso coração. Ele quer que a palavra dele hoje chegue naquele solo mais seco, que a gente não deixe ele entrar, que a palavra ainda não criou raiz. Ele fala que muitas sementes que ele lançou entre nós, são 15 anos de grupo de oração, 16 anos. Teve sementes que os caraços comeram. O que caraço gosta? De coisa estragada, né? Carne podre, comida, lixo. Mas a palavra foi lançada, porque Deus é misericordioso. E ele sabia que mesmo lançando a palavra naquele dia, o caraço ia comer. Mas ele também queria saber se nós estávamos dispostos a perseverar. Porque diante das tribulações, da carne estragada que a gente carrega dentro de nós, é através do solo seco, pedregoso, quando a palavra é lançada, ela dói, porque a semente tem que morrer para que ela dê o broto, né? A raiz muitas vezes não chega nesse processo de tão endurecido que está o nosso coração. Mas hoje a gente está aqui. Deus permite para que essa transformação, que aos poucos, porque o Espírito Santo não nos abandona, ele foi nos enviado. Jesus falou: não deixarei órfãos, os meus não ficarão órfãos, mesmo diante da tribulação. Então hoje essa perseverança é um testemunho vivo de que você não desistiu da sua vida e nem da palavra que foi lançada no seu coração. Apesar de seco, triste, magoado, ferido, fraco. Mas hoje o Senhor quer inundar o nosso ser. Ele precisa desta abertura do coração fechado, do meu nada, Senhor, para que o Espírito Santo inunde o nosso ser, porque essa semente precisa da água viva, para que a palavra
de Deus cresça e apareça, para que nós sejamos testemunhas vivas desse amor misericordioso de Deus. E é um momento muito propício, é um momento da gente se colocar agora na agonia mortal de Jesus na cruz. Foi por amor que Ele deu a vida por nós. Foi por amor, cada gota de sangue de Jesus foi uma gota de adubo nos nossos corações. Cada gota de sangue de um mártir que morreu pela palavra, para dar vida à palavra de Deus, ela é necessária para que os nossos corações estejam com um terreno fértil para a palavra de Deus. Porque não é em vão que o Senhor vem aqui nos formar hoje. Não é em vão que a palavra de Deus está sendo lançada. Porque você precisa ser luz para muitos corações que estão em trevas. Porque sem luz não há fotossíntese, a palavra de Deus não frutifica. Mas para isso nós também precisamos desejar que o Espírito Santo dê frutos bons, frutos de vida eterna, desejo de salvação, a busca incansável pela santidade. Não importa, como a Massara falou na oração, deixa tudo que você trouxe de carga no seu coração. Hoje o Senhor quer entrar num coração livre para que Ele possa inundar todo o nosso ser. Fala para a pessoa do seu lado, você quer ser inundado pelo Espírito Santo esta noite? Ou você ainda quer que as plantas, tudo aquilo, toda a palavra que Deus colocou no nosso coração, em certas áreas da nossa vida ainda fica seco? Não, né? Nós não queremos sermos ossos secos, não é verdade? Nós queremos ser um jardim florido, girassóis, virado, apontado para o sol, que é a luz do mundo, que é Cristo. Nós precisamos ser estes girassóis que foca na luz, e é na luz de Cristo. Então, esta noite, nós vamos fazer uma reflexão. Qual é a área da sua vida que você ainda não deixou que Deus tocasse e germinasse? Pela falta de perdão. Olha só, o sol queimou as sementes que ficaram pelo caminho, porque não tinha como ela germinar. Não estava preparado este solo. Então, esta noite o Senhor quer que você, neste momento, deixa que Ele toque nas tuas feridas. Deixa Ele tocar naquela pessoa que você não quer perdoar. Naquele trauma que você carrega e que você se apega como desculpa dos seus sofrimentos. O Senhor também fala que foram lançadas sementes nos nossos corações que até começaram a criar raízes. Mas pela influência do mundo, ela foi perdendo a vida. A raiz foi secando. Porque a gente foi saindo do caminho. Qual é o caminho que você tem buscado, que tem te tirado da presença da luz divina? Porque o mundo tem muitas luzes. É um jogo de luz. Só que são luzes psicodélicas, falsas. Não é a luz verdadeira. Chega a ofuscar os nossos olhos, são lindos. Sim. Mas ela não acrescenta em nada. E ainda mais, mata aquilo que Deus plantou. Então nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Ainda mais quando a gente se sente tão fraco. A palavra de Deus é vida. E é em abundância. Quantas vezes temos murmurado, reclamado, ao invés de nos ajoelharmos diante do altar e agradecer?
este acontecimento. Eu te louvo e te bendigo. Porque é assim que um servo de Deus é formado na tribulação. Mas Deus está e Ele nunca nos esqueceu, nunca nos desamparou. Por isso hoje voltamos aqui. Por isso temos insistido, às vezes, deixado a nossa família em casa. Porque o chamado de Deus foi mais forte. Porque o grito de Deus, silencioso, ecoa nos nossos corações, aquelas sementes que ainda precisam da fonte viva. Esta semente, hoje o Senhor quer inundar. Muitas vezes o orgulho são esses espinhos que sufocam a palavra de Deus. Às vezes a gente está caminhando tão bem que de repente a gente, por causa do nosso orgulho, a gente fala, eu não vou mais para a igreja. Chega, eu não vou mais servir, eu não quero mais ouvir nada, eu não quero mais cantar, não quero mais louvar, eu não quero mais ouvir. Às vezes eu fico meio revoltada em casa, porque eu não aguento nem ouvir a voz dos meus filhos. Tudo bem que são 40 dias de luta, né? Eu não me dou muito bem com homem tagarela, tá? Por isso que eu estou quase 25 anos casado com o Carlos Henrique. Ele entra, mas sai calado. A gente se dá bem. Só você pode falar. Só. Chega em casa porque elas fizeram isso, porque elas fizeram aquilo, porque não sei o que, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Aí dá o alarme, hora do freixo. Aí o freixo começa a fala, Jesus, esse homem fala, minha Nossa Senhora. Tem dia que a coisa fica logo em casa. Mas aqui quando começa a falar, já tá falando demais. Chega. Muito objetivo. Muita palavra no meu gosto. O homem fala 10 palavras, tá bom? Mas é interessante. Você vê como a palavra ela é importante na nossa vida. A palavra ela pode te levar para um bom caminho, ou pode te levar para um mau caminho. Por isso o Senhor está falando, cuidado. Aonde você está levando a palavra que Deus lançou no seu coração? Você está levando a palavra de Deus para colocar uma mudinha no coração de outra pessoa? Ou quando você sai, a palavra de Deus fica guardadinha ali? Deixa ela aqui que Deus falou só para mim, tá tudo bem, sufoca ela e vai pro mundo e conversa, e fofoca, e tagarela, blá blá blá, blá blá blá, e volta para casa e a semente ali que você poderia estar lançando em outros corações para frutificar também, porque todo batizado é um servo amado. É amado porque a gente ama Deus. E nós somos muito amados por Ele. Todo batizado tem que ter zelo apostólico. O zelo pela casa de Deus. O zelo pelos sacramentos da igreja. Todo batizado tem que ser um servo zeloso, não por obrigação, porque nós somos filhos. E todo filho tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Independente se eles foram bons ou maus. Porque o quarto mandamento da lei de Deus pede que nós, manda, não é pedir. Deus não fala assim, por favor, honre seu pai e sua mãe, porque eu estou pedindo. Não. Ele está mandando. É uma ordem. Honra seu pai e sua mãe. Mas o meu pai não presta. Eu mandei você honrar. Quem disse que você não prestava assim? Talvez na qualidade de mãe você é melhor do que a sua, mas e nas outras áreas? Por isso que eu digo de Deus, se você não tem pecado, ele não falou se você é uma boa mãe, pode atirar a pedra na mãe de Jesus. Se você é uma boa mãe, pode atirar a pedra na sua mãe. Não. Ele falou que se você não tem pecado,
Então você pode atirar a primeira pedra. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Honrar. E se nós batizados agora somos Cordeiro de Cristo, quer dizer que somos filhos, então temos que honrar o nosso Pai e a casa dele. Quando a palavra ela cai em terra boa, isso quer dizer que naquela terra boa, que está dando fruto, ali habita a humildade. Antes fôssemos todos humildes, né? Por inteiro. É o desejo de Deus. E em nome de Jesus ele vai conseguir. Porque hoje ele está falando, aonde é o orgulho? Que você não deixa a palavra ser semeada. É aí hoje que ele vai inundar você. Se você tem mágoa do seu vizinho, do seu avô, da sua mulher, não sei aonde está o seu orgulho, mas nessa noite o Senhor quer inundar. E não só isso. Olha só, nós somos regenerados pela palavra de Deus. Então, quando a gente é curado, não é bom? Então, nós somos chamados a levar cura para outras pessoas. Olha para a pessoa do lado, você topa levar a cura para a pessoa que está precisando na sua casa? Você sabe que um abraço é fonte de cura? Tem gente que não abraça os seus entes queridos em casa. O meu irmão, ele me abraça de lado. Ele me abraça assim, como se eu fosse um chapa. Me abraça de lado. A manteiga derretida, um copo de cerveja o suficiente para ele. Aí eu fico pensando, Senhor, no dia que ele for embriagado do Espírito Santo, ele vai dar trabalho. No dia que ele ficar bêbado, mas não de vinho doce, da graça de Deus, esse homem vai dar trabalho. Pensa numa pessoa que precisa ser embriagada do Espírito Santo, lá na tua casa, não precisa ir longe não, na sua casa. Você fala, nossa Senhora, isso aí vai botar fogo no mundo, cheio do Espírito Santo. E você sabe que as pessoas mais difíceis de se entregar para Deus é o combate espiritual, tá? O inimigo sabe, vai dar trabalho para o inferno essa pessoa. Foi fácil você chegar até aqui hoje, fazer animação. Gente, foi massacre, foi fácil para você dizer sim ao Senhor? Fazer oração aqui, olha que coisa linda. Né, Lúcia? É o mesmo homem que você conheceu? O Senhor tem transformado? A casca está envelhecida. Não, mas ficou melhor, né? As meninas falam para mim, elas olham minhas fotos assim de moça, nossa mãe, hoje você está mais bonita. Acho que eram as roupas, né, que não combinam hoje. Mas é que quando a gente vai caminhando com o Senhor, apesar da aparência ser a mesma, é dentro da transformação. A gente fica mais bonito, a gente fica mais sorridente, a gente consegue encarar as dificuldades com mais tranquilidade, a gente tem mais força, energia, porque é dentro. Eu tenho certeza, gente, que se vocês me passassem num raio-x, vocês iam ver como eu sou bonita por dentro. O tempo tá enferrujado já, né? Mas dentro, graças a Deus. E cada provação, eu vejo como eu estou sabendo lidar mais com a paciência. Eu estou buscando orar mais em vez de começar a treta, sabe? Ai, quero paz, Jesus. Nossa, eu estou buscando mais não, tá bom, é assim mesmo, né? Deixa a palavra de Deus trabalhar em mim, que eu preciso. E olha que eu já tenho bastante coisa aqui dentro.
Deus que não desiste. Por isso, hoje, Ele nos convida a deixar o Espírito Santo inundar o nosso ser. E chegar naquelas sementinhas que já foram lançadas, mas está aí guardado. Você está aí guardando a caixinha. Sabe quando a gente guarda o umbriguinho da criança na caixinha? Que é nós que somos mães, pelo menos minha mãe se tem que guardar o umbriguinho da criança, de recordação. Fica lá na caixinha. Tem semente, gente, que Deus lançou no nosso coração, ó, da época que a gente nasceu de novo. No batismo do Espírito Santo, e está guardado lá, igualzinho o cordão umbilical está lá. Mas essa noite, o Senhor vai dar raiz a essa semente. Vocês topam? Deixa Deus agir e mudar todo o nosso ser. Coloca a mão no seu coração. Hoje o Senhor quer que a gente se comprometa com a palavra dele. Fala, Senhor, eu quero esse compromisso de regar cada semente que o Senhor lançou em meu coração. Eu quero, Senhor. E quero muito mais. Quero sementes novas também, Senhor. Muitas vezes os pássaros ficam rondando. Eles ficam cantando, ficam sassaricando para nos tirar da presença de Deus. Sabe esses pensamentos que ficam lá na nossa cabeça? Nossa, você está querendo, não, hoje eu vou perdoar, eu vou deixar passar, e fica aqueles passarinhos querendo comer a sementinha da paciência. Aí vocês vão clamar o Espírito Santo. Lembra disso? Inunda meu ser, Senhor. Inunda meu ser. Porque esta semente vai dar frutos bons. Vamos deixar o Espírito Santo agora tocar no nosso coração, nos dar essa leveza, essa abertura. Para que possa ser resgatado toda a palavra de Deus que ficou guardada nos nossos corações. Senhor, eu te peço que o Espírito Santo inunda o nosso ser com os teus dons. Inunda o nosso ser com os frutos do teu Espírito, Senhor. Dá-nos um coração caridoso, que a semente da caridade agora, Senhor, brote. Que ela não fique aí, Senhor, guardada. Não, Senhor. Aduba a semente da caridade nos nossos corações. Espírito Santo, conceda-nos também a graça de perdoar. E de perdoar a nós mesmos. Quantas cascas, quantas feridas, quanto solo seco ainda há dentro do meu coração, que precisa da graça do perdão. Conceda-nos também, Espírito Santo, o temor. Não é o medo de Deus, mas é medo de ofender a Deus. Assim como Santa Gema Gavin,
O meu medo é de ofender a Deus. Que o nosso único medo nesta vida seja de ofender a Ti, Senhor. Por isso eu perdoo todas as pessoas que me ofenderam, todas as pessoas que me julgaram mal. Eu perdoo, Senhor, por toda calúnia, por toda maldição que lançaram sobre mim, palavras malditas, Senhor, que me fizeram minguar, que não deixaram que a palavra de Deus frutificasse em meu coração. Que toda mágoa, Senhor, seja inundado pelo Teu Espírito Santo. Que a virtude da humildade agora, Senhor, seja abundante em todo o meu ser. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em Ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Muitas vezes nós nos apaixonamos pela palavra de Deus, palavra de conforto, palavra de amor, uma palavra que nos acaricia, mas muitas vezes nós também ficamos frustrados com a palavra de Deus. Parece pesado, parece indigesta. Diante destas frustrações que a palavra de Deus nos traz, é para a nossa cura e libertação. É para que ficamos livres de todo fardo, de todo peso, de toda terra seca. E são nessas frustrações que hoje a palavra de Deus quer frutificar.
crescer. Ela quer colher bons frutos. Então, quando o Senhor nos pede, perdoa, não é porque você é fraco, mas é porque na nossa fraqueza é que Deus se faz forte. É quando estamos magoados, feridos, é que a palavra de Deus vem como um bálsamo e ali a gente testemunha a misericórdia de Deus na nossa vida. E assim somos testemunhas do amor de Deus. O amor e o perdão andam juntos. Porque uma hora a gente ama e faz tudo pela outra pessoa com tanto amor. E quanto menos a gente espera, essa pessoa nos frustra, nos machuca. E é como se o nosso amor não valesse nada. E sentimos humilhados, chagados, como se cuspissem em nós. E parece que a gente, quanto mais busca viver na palavra de Deus, mais tapas a gente leva, mais dores a gente sente. Por isso o Senhor nos deu a graça do perdão. Não vamos tirar os olhos de Deus. Não tire os teus olhos de Jesus. E quando você sentir chagado, olhe para a cruz. Ele também foi chagado pelos nossos pecados. Nós também machucamos o nosso Deus, que tanto nos amou. Por isso dói tanto, porque Ele nos amou ao ponto de se doar inteiramente. E nós, nas nossas fraquezas, nas nossas concupiscências, o chagamos, o maltratamos. Mas hoje queremos, assim como Santa Gema Galvani, Senhor, coloque um medo profundo no meu coração. Um medo de te ofender. Um temor. De te machucar, Senhor. Que o Espírito Santo venha nos inundar, nos lavar, nos ensinar nessa noite a perdoar o irmão, a amar e prosseguir. Peça agora, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser.
Vamos ficando de pé nesse momento. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Vai pedir força essa graça do Senhor. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Recebo essas palavras, Senhor, eu quero ser inundada pelo Teu Espírito Santo. Me dê, Senhor, essa Tua graça, Senhor, a graça de hoje poder ser cheia do Teu Espírito, a graça de poder perdoar, a graça de poder, Senhor, enxergar tudo aquilo que precisa ser enxergado em meu interior, a graça de deixar que o Teu Espírito possa tocar mais profundo do meu ser, em todas as áreas da minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Eu abro meu coração. Se esse é o desejo do teu coração, com suas palavras você pode ir rezando e pode ir oferecendo ao Senhor, abrindo o teu coração, oferecendo a sua vida, as situações que vêm na sua mente agora, pessoas que vêm no seu coração agora. Hoje o Senhor nos toca principalmente na área do perdão. E às vezes há situações antigas que talvez você nem lembrava mais. Mas o Espírito Santo traz agora para regenerar o seu coração, restaurar a sua história. Vai deixando que o Espírito Santo possa ir tocando mesmo, no mais profundo. Quantos grupos de oração você já participou? Quantos momentos que a palavra foi semeada em sua vida? Não só o grupo de oração, mas as santas missas, as homilias. Quanta palavra entrou pelos seus ouvidos? E quantas palavras ainda estão precisando frutificar em nossos corações? Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, se derramando sobre todas essas palavras, para que frutifique em nossa vida. Vem, Espírito Santo, nos dando essa graça da virtude e da humildade, de nos colocar pequeno nas mãos de Deus, de reconhecer que nós não somos tão bons assim, mas o Senhor é bom em nós. Vem, Espírito Santo. Ore a lavabaxia. Enquanto a Michele falou do temor de Deus, depois ela disse do perdão, o Senhor deu uma palavra, decisão. É preciso, por amor a Deus, se decidir a perdoar. Ele vai dar a graça, mas ele precisa do seu consentimento. E essa palavra o Senhor falou forte no meu coração, decisão. Diga para o Senhor, eu me decido, Senhor, a perdoar. Você precisa dizer para o Senhor, eu não consigo, mas eu me decido, Senhor, com a Tua graça, com a Tua ajuda, por amor, por respeito a esse Deus maravilhoso que se fez humano e morreu nos ensinando a amar e perdoar, por amor a Ele, por amor a todas as vezes que Ele já lançou sementes no seu coração, por amor a tudo que você já viveu, pela graça de Deus na sua vida, se decida. Diga, Senhor, eu sou fraco, pequeno, mas eu me decido, Jesus. Eu apoio esta palavra, decisão na minha vida. E todos os dias você vai pedir, Senhor, dai-me a graça. Tem dia que você vai estar disposto, disposta. Tem dia que você não vai querer. Mas, Senhor, eu me decido. Faça um pacto, um compromisso de amor. Que o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai conceder essa graça. E você vai ver os frutos que virão na sua vida de tudo que você almeja, quando você pede, quando você busca e não frutifica. Porque o Senhor hoje te revelou a palavra. O Senhor te revelou hoje um adubo que você precisa colocar nesse candeeiro. Decisão. Pedindo, contando com a graça, pelo amor que o Senhor tem por você. Se decida a perdoar. Senhor, me dá a imagem
de um álbum de família antigo. E conforme nós vamos passando as páginas deste álbum, é como se o Senhor estivesse passeando na nossa história e curando as nossas feridas e nos libertando de todo o perdão que nós precisamos dar. Porque é o que a Aida disse, nós precisamos nos decidir. O Senhor espera de nós essa decisão. E Ele passeia na nossa história. Mas se você não decidir dar este perdão, Ele não pode nos ajudar a perdoar. Vamos cantar juntos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, Inunda meu ser. inunda meu ser. Quero sentir o amor. Quero sentir o amor Meu Senhor. do meu Senhor, do meu Senhor. Pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, Viver o amor. viver o amor, Pra sentir a paz interior. pra sentir a paz Sobre o interior, mal ser sobre o vencedor. mal ser vencedor, Alegrar-me em ti. alegrar-me em ti. Ergue seus braços e desce, inunda meu ser. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Feche os seus olhos e sinta a presença do Espírito Santo te envolvendo. Algumas pessoas o Senhor vai falar intimamente no coração. Só para você. Aquilo que o Senhor falar no teu coração, Ele está falando para você. Na intimidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua paz, pela tua palavra, que é fecundada em nossos corações. Tem uma pessoa entre nós que tem falado para o Senhor: eu tenho te procurado e não tenho te achado. E Ele diz: é verdade. Muitas vezes eu me escondo de você para que você venha me procurar, para que você sinta a minha falta. Eu me escondo de você, mas eu não te abandono. E aquele que procura, encontrarás. Assim diz o Senhor.
Se você me procurar, eu vou me deixar encontrar. Obrigada, Senhor. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser. Amém? Amém. Todos estão sentindo essa paz que toma conta desse lugar? Sim ou não? Sim, né? É a presença do Senhor que nos envolve, nós só temos que agradecer. Bendito seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos rezar também uma Ave Maria, né? Agradecendo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora